Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor vascaíno, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do Gigante da Colina. No vídeo de hoje a gente vai focar bastante sobre o anúncio oficial da parceria aí de 7 anos entre Vasco da Gama e a empresa americana Nike, né, que será a nova fornecedora de material do Vasco aí pelas próximas temporadas, num acordo multimilionário, né? O maior acordo da história do Vasco com uma fornecedora de material esportivo. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre essa parceria, o que envolve, o que significa, né, para a marca Vasco da Gama ter fechado, né, com a maior empresa do mundo inteiro. E também vamos falar sobre outros assuntos importantes, né? O Vasco demonstrando interesse em lateral direito da equipe do Palmeiras, né? O Vasco aí podendo traçar uma negociação com a Leila Pereira pela chegada desse jogador que hoje não é aproveitado na equipe palmeirense. E também vamos falar aí sobre os últimos dias de preparação visando aí o jogão dessa quinta-feira entre Vasco e Fluminense, né? Partida essa que pode dar ao Vasco uma vantagem para o segundo jogo no próximo domingo, valendo classificação para a final da Copa do Brasil. Então eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever lá embaixo naquele botãozão escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que aqui todo dia tem vídeo, de manhã, de tarde, de noite, sempre que algo urgente acontece, a gente faz questão de gravar um vídeo aqui, independente do local que a gente esteja, então não perca essa chance de se juntar aqui à família vascaína, que já passa aí de 500 mil inscritos no canal Mário Coelho Vasco e de 87 mil inscritos no canal Eu Sou Vascaíno. Então corre lá e clica no botãozinho para se inscrever nos dois canais, e quem puder dar aquela força, não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos vascaínos, combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre preparação, né? Depois da derrota, né, trágica do Vasco, infelizmente, para o Atlético Mineiro com o time reserva, diga-se de passagem, né? O Vasco obviamente foca, né, as atenções agora nas duas partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma na quinta-feira e outra no domingo, né? E o Vasco obviamente entra nessa disputa, obviamente, né, com um nível de disputa um pouco menor que o Fluminense, que nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro foi o time com o melhor aproveitamento da competição, e por outro lado o Vasco foi o time com o pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro nas últimas 8 rodadas. Então momentos muito distintos, né, internamente, muita pressão em cima do Fernando Diniz, em cima dos jogadores do elenco e também em cima da diretoria, do Pedrinho e dos representantes ali que comandam o futebol vascaíno. E do lado do Fluminense muita euforia, né, um clima muito bom. O Fluminense garantiu vaga direto na fase de grupo da Libertadores com a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense teve uma evolução muito grande ali na equipe comandada pelo treinador recém-contratado Zubeldia, né? Então os momentos são diferentes, mas tem um detalhe, né, cara? Clássico é clássico, Maracanã vai estar lotado. O último clássico que a gente teve há mais ou menos 2 meses atrás, o Vasco venceu por 2-0, né? Diga-se de passagem, foi a estreia do Zubeldia naquela ocasião. E é aquele negócio, cara, como eu falei, um clássico, as coisas se equiparam, né? Às vezes um time mais fraco consegue vencer, as coisas ali ficam muito disputadas, tem ali a rivalidade, né, envolvendo principalmente por parte do tricolor em relação ao Vasco, né, uma rivalidade muito grande. E é isso, cara, é torcer, acreditar, não vai faltar apoio, não vai faltar, né, incentivo do torcedor vascaíno. E o que a gente pede e espera como torcedor é que os jogadores dentro de campo aí não deixem a desejar na parte de vontade, de dedicação, de entrega e de respeito à instituição e de respeito, né, à camisa do Vasco da Gama. Então o Vasco segue essa preparação, o Fernando Diniz ele já tem ali o time base, né? Ele já tem em mente qual será a equipe titular, com Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Puma Rodrigues na lateral esquerda, dupla de zaga com o Cuesta e com o Robert Renan, meio de campo com Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, e lá na frente Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan centralizado. E minha expectativa é que o Ryan possa decidir no setor ofensivo, que o Léo Jardim, o Cuesta, o Robert Renan e o Barros possam ser muito úteis ali na parte defensiva, e que o Coutinho possa ter ali o seu brilhantismo, né, cara, que de repente possa fazer algumas jogadas ali diferenciais para ajudar o Vasco aí a conquistar essa classificação e quem sabe o bicampeonato da Copa do Brasil, que salvaria, né, cara, o ano de 2025, que até agora foi um ano muito ruim do Vasco na temporada brasileiro, carioca e também na Copa Sul-Americana. Mas
Antes da gente seguir o vídeo agora falar sobre a parceria entre Vasco da Gama e Nike, né, que está sendo anunciada aí nesse dia de hoje, a gente queria lembrar você, vascaíno, que assim como muitos vascaínos estão passando por necessidade financeira. Isso aí não é um problema somente seu, cara. Tem muita gente no Brasil inteiro, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que está tendo dificuldade financeira e não é vergonha para ninguém. De repente o cara está tentando procurar um emprego ou então está empregado, mas está ganhando pouco. E a gente tem aqui uma solução, a gente tem uma forma que pode ajudar você a aumentar a sua renda ou, de repente, você que está desempregado começar a ganhar um dinheiro de verdade. É uma forma que você vai ter que trabalhar, você vai ter ali que fazer um trabalho pelo seu celular. Não tem nada de aposta, não tem nada de falcatrua, é algo sério, honesto. Você pode no final do mês estar tirando R$4.000, R$6.000, R$8.000, até mais do que R$10.000, dependendo da sua dedicação. Então, quem quiser conhecer, quem quiser se aprofundar e entender o passo a passo, que é muito simples, é muito fácil, só clicar no primeiro link na descrição do vídeo de hoje ou no primeiro comentário fixado para você conhecer aí essa forma que você pode estar ganhando esse dinheirinho aí no final do mês. Combinado? Então, seguindo o vídeo agora, falar sobre contratação. Hoje surgiu a informação aí que o Vasco estaria negociando com o lateral direito do Palmeiras, jogador que esteve emprestado ao Atlético Mineiro aí nessa última temporada, né? Não vai ser comprado pelo Atlético Mineiro, estaria voltando para o Palmeiras, mas não deve ser aproveitado na equipe palmeirense, né? E o Vasco aí pode estar fazendo uma proposta de empréstimo a Leila Pereira. E devido ao bom relacionamento, né, da Leila com o Pedrinho, deve ser uma negociação que, se realmente for para frente, não deve ter tanta dificuldade, né? Até, obviamente, pela questão da Crefisa estar negociando aí a compra das ações da Vasco da Gama SAF. Não me agrada tanto assim o nome, né, do jogador, né? Obviamente é um jogador que não vem sendo aproveitado nem no Palmeiras, nem no Atlético Mineiro. Mas é aguardar, né? É o Caio Paulista, quem conhece aí, pode deixar a opinião aqui nos comentários do vídeo de hoje. Eu particularmente vi alguns jogos dele há 2 anos, 3 anos atrás, na época vivia um momento melhor, depois acabou caindo de produção, não teve chances com o Abel Ferreira e agora não vem tendo chances com o Sampaoli no Atlético Mineiro. E lembrando que o Vasco tem o Paulo Henrique e tem o Puma Rodrigues, né? 2 jogadores aí de seleção, um da seleção brasileira e outro da seleção uruguaia. Então quero que você deixe nos comentários aqui sua opinião. O Vasco deveria contratar o Caio Paulista ou deixa isso para lá? Vamos focar nos jogadores que a gente tem aí que dá para dar conta do recado, e o Vasco deveria focar em outras posições em relação a contratações para a temporada do ano que vem. Falar agora sobre patrocínio master, né, cara? O Vasco deve trocar de patrocinador master, né? A Betfair não deve renovar o contrato com o Vasco, né? A Betfair, que teve ali o maior contrato da história do Vasco nessa temporada de 2025, pode ser substituída pela Bet Nacional, né? Essa mudança, ela acabou de ocorrer no Cruzeiro, né? O Cruzeiro era patrocinado pela Betfair, trocou pela Bet Nacional e o mesmo caminho pode estar acontecendo no Vasco da Gama. Notícia que a gente obteve hoje pela manhã, né, que as conversas e reuniões entre o Vasco e a Bet Nacional já estão acontecendo e até o final de dezembro a gente pode ter aí, né, a conclusão desse negócio que poderia trazer cerca de 70 a 80 milhões de reais aos cofres do Vasco para a temporada do ano que vem. Não sabemos ainda se seria um contrato de 1 ano, 2 anos ou 3 anos com a empresa aí de apostas esportivas. Então, notícia importante, né? O Vasco poderia perder e ficar sem um patrocínio master, já tem algo, né, encaminhado, já tem algo em conversas, em reuniões com essa Bet Nacional que poderia substituir a Betfair para a temporada do ano que vem. E agora vamos falar sobre a parceria com a Nike. Parceria que, na minha opinião, talvez seja a maior vitória da diretoria comandada pelo presidente Pedrinho, né, cara? Acho que sempre foi um sonho de consumo do torcedor vascaíno que o Vasco trouxesse uma das maiores, se não a maior, fornecedora de material esportivo do mundo inteiro. E a gente conseguiu esse feito, né, cara? O Vasco atraiu a Nike. A Nike, nesse momento, vai se tornar aí a fornecedora de material exclusiva do Vasco, né, e do Atlético Mineiro e do Corinthians no futebol brasileiro, além da seleção brasileira. E para mim, além do benefício financeiro e além do benefício da qualidade dos materiais que serão fornecidos pela Nike, a gente também tem a questão da expansão da marca Vasco da Gama para o
mundo inteiro, né, cara? As camisas do Vasco, a marca Vasco da Gama, ela será, né, vendida e anunciada aí nos 4 cantos do planeta, né? A Nike tem lojas em todos os países do mundo, né? A Nike é uma fornecedora de material esportiva de altíssima classe, então o Vasco vai ter essa possibilidade agora de não somente ter uma grande marca, atrair grandes jogadores, né? A Nike, por exemplo, ela é patrocinadora de jogadores no mundo inteiro de primeiro padrão, de primeira qualidade, e a gente obviamente tem que ficar feliz com isso, né? Quando a gente faz uma crítica à diretoria, a gente faz uma crítica construtiva, querendo coisas boas. E aí, quando tem coisas boas, a gente elogia. Eu acho que essa vinda da Nike, essa parceria, né, esse anúncio da empresa americana no Vasco da Gama, a gente tem que ficar muito feliz, celebrar e dar os parabéns aí à diretoria, que obviamente fez um acerto muito grande, né, em trazer a maior marca de fornecedora de material esportivo no Brasil e no mundo inteiro. E aí, quem está perguntando sobre as novas camisas, elas serão lançadas daqui a pouco, né? A gente ainda tem um contrato até o dia 31 de dezembro com a Capa, lembrando que o Vasco já usará o material da Nike na Copa São Paulo de Futebol Sub-20, mas vai ser um material ali temporário. O lançamento das novas camisas que o Vasco vai usar a partir do Campeonato Carioca deve acontecer na primeira semana do mês de janeiro, porém é aquele negócio, né? Muitas vezes as camisas acabam vazando antes, né? Muitas vezes alguém de dentro do clube acaba passando para uma outra pessoa e a gente acaba tendo vazamento aí dos uniformes. Caso isso aconteça, a gente traz para vocês aqui a foto das camisas, né? Como elas poderão ficar, e quem quiser ver algumas camisas que já estão surgindo nas redes sociais, a gente vai deixar para vocês lá no nosso Instagram e no nosso X do canal. Combinado? Fechado? Então é isso, queria agradecer a presença de todos vocês, pedir para você não esquecer de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!